escrito por Dan Jones. Os Templários. Ascensão e queda espetacular dos guerreiros sagrados de Deus. Os Cavaleiros Templários. O próprio nome evoca mistério e intriga. Esses monges guerreiros, envoltos em mantos brancos adornados com uma cruz vermelha, eram ao mesmo tempo cavaleiros santos e astutos homens de negócios. Sua história é uma mistura cativante de zelo religioso, poderio militar e acuidade financeira, culminando em uma queda dramática e trágica. Durante séculos, os Templários têm cativado nossa imaginação, sua verdadeira história entrelaçada com mitos e lendas. Sua história é de coragem e convicção, de poder e seus perigos. É uma história que continua a ressoar hoje, lembrando-nos da natureza efêmera da glória e do poder duradouro dos símbolos e segredos. Os Cavaleiros Templários surgiram na esteira da Primeira Cruzada, um período tumultuado da história marcado pelo fervor religioso e pela ambição territorial. Em 1099, as forças cristãs capturaram Jerusalém, considerando-a uma cidade sagrada. Peregrinos acorreram as terras recém-conquistadas, mas a jornada era repleta de perigos. Bandos de ladrões e forças hostis ameaçavam esses viajantes religiosos. Foi nesse contexto que um grupo de cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payens, formou uma ordem monástica em 1119. Sua missão era simples, porém perigosa: proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Eles fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, dedicando suas vidas a Deus e à defesa da fé. Reconhecidos pela Igreja, ficaram conhecidos como os pobres companheiros soldados de Cristo e do Templo de Salomão. Os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários rapidamente ganharam reconhecimento por sua destreza militar e compromisso inabalável. Seus primeiros sucessos em batalha, muitas vezes em menor número, mas ferozmente determinados, lhes renderam respeito e patrocínio da nobreza europeia. As doações chegaram em grande quantidade, aumentando os cofres dos Templários e permitindo que eles adquirissem terras e recursos. Sua influência se estendeu além do campo de batalha. Os Templários eram astutos homens de negócios, estabelecendo uma rede sofisticada de comendadorias em toda a Europa e na Terra Santa. Essas comendadorias atuavam como centros administrativos, gerenciando as vastas propriedades da ordem e gerando receita por meio da agricultura, comércio e impostos. Os Templários se tornaram uma força poderosa, sua riqueza e influência rivalizando com as dos reis. A abordagem inovadora dos Templários em relação às finanças revolucionou o sistema bancário medieval. Os peregrinos, temendo roubos em suas viagens, confiavam seus objetos de valor aos Templários. Ao chegarem ao seu destino, podiam sacar seus fundos usando uma carta de crédito emitida pela ordem. Esse sistema, um precursor da banco moderno, provou ser notavelmente seguro e eficiente. A reputação de honestidade e integridade dos Templários, aliada à sua extensa rede, os tornou os guardiões ideais da riqueza. Eles até forneciam empréstimos a reis e nobres, consolidando ainda mais sua influência nos reinos da fé e das finanças. Sussurros nas sombras. Mitos e conspirações. A rápida ascensão dos Templários ao poder e sua natureza secreta alimentaram especulações e suspeitas. Boatos giravam em torno de suas cerimônias de iniciação, a portas fechadas e a verdadeira natureza de sua missão. Alguns sussurravam que os Templários possuíam artefatos místicos, conhecimento oculto ou até mesmo crenças heréticas. Esses sussurros se transformaram em elaboradas teorias da conspiração que perduram há séculos. Alguns acreditam que os Templários descobriram o Santo Graal, ou a Arca da Aliança durante seu tempo em Jerusalém. Outros afirmam que eles possuíam conhecimento secreto que ameaçava a autoridade da Igreja. Embora essas teorias sejam intrigantes, elas não possuem evidências históricas concretas.
a ganância do rei Filipe IV e a queda dos Templários. No início do século XIV, o cenário político havia mudado. As cruzadas haviam fracassado e a importância militar dos Templários diminuíra. Sua imensa riqueza e influência despertaram a inveja do rei Filipe IV da França, um governante astuto e implacável, sobrecarregado por dívidas. Filipe, ameaçado pelo poder dos Templários e ansioso para tomar posse de suas riquezas, elaborou um plano sinistro. Ele acusou a ordem de heresia, imoralidade e adoração ao diabo. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, Filipe desencadeou uma onda de prisões, encarcerando milhares de templários em toda a França. Os acusados foram submetidos à tortura, forçados a confessar crimes fabricados. Sexta-feira, 13. Um legado de medo e fascinação. A data da prisão dos Templários, sexta-feira, 13 de outubro, tornou-se sinônimo de azar e infortúnio. A queda repentina e brutal desta ordem outrora poderosa enviou ondas de choque por toda a Europa. A própria noção de cavaleiros que juraram proteger os fiéis, sendo acusados de crimes tão hediondos, foi profundamente perturbadora. Os julgamentos que se seguiram foram uma farsa, orquestrada por Filipe para legitimar suas ações e confiscar os bens dos Templários. Muitos cavaleiros, destruídos pela tortura e temendo por suas vidas, confessaram crimes fabricados. O Papa Clemente V, sob pressão de Filipe, dissolveu formalmente a ordem em 1312. O último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, proclamando sua inocência até o fim. O tesouro dos Templários, perdido ou lenda? O desaparecimento abrupto dos cavaleiros templários e o confisco de suas riquezas alimentaram especulações sobre um tesouro templário escondido. Abundam lendas de vastas fortunas levadas para locais secretos, seu paradeiro conhecido apenas por alguns poucos escolhidos. Alguns acreditam que o tesouro consiste em ouro e prata, enquanto outros imaginam relíquias de valor inestimável, ou até mesmo o próprio Santo Graal. Apesar de inúmeras buscas e incontáveis teorias, o tesouro dos Templários, se é que ele realmente existiu, permanece evasivo. Ele serve como um lembrete tentador do mistério duradouro da ordem e do poder da imaginação. Ecos na cultura moderna, dos livros ao cinema. Os Cavaleiros Templários, com sua história dramática e aura de mistério, têm cativado escritores, cineastas e artistas por séculos. Sua história foi contada e recontada, inspirando inúmeros livros, filmes e programas de televisão. Do Pêndulo de Foucault de Umberto Eco, à franquia de videogame Assassin's Creed, os Templários continuam a nos fascinar com sua mistura de história e lenda. Sua imagem, o manto branco adornado com a cruz vermelha, tornou-se um símbolo instantaneamente reconhecível, frequentemente associado à cavalaria, ao mistério e à busca por conhecimento oculto. Conclusão: desvendando o mistério templário. Os Cavaleiros Templários, outrora uma força formidável na Europa medieval, tiveram um fim trágico e injusto. Sua história é uma advertência sobre poder, ganância e os perigos do fanatismo religioso. No entanto, seu legado se estende muito além de sua perseguição. Eles foram pioneiros em finanças, guerreiros habilidosos e, acima de tudo, homens movidos por uma profunda crença em sua missão. Embora a verdade sobre seu fim possa estar envolta nas brumas do tempo, sua história continua a ressoar. Os Cavaleiros Templários nos lembram que a história não é meramente uma coleção de fatos e datas, mas uma tapeçaria tecida com ambição humana, fé e o fascínio duradouro pelo desconhecido. Ao mergulharmos em seu mundo, somos desafiados a separar o fato da ficção, a desvendar os fios da verdade do tecido da lenda. A jornada, assim como a busca pelo evasivo tesouro templário,
pode ser contínua, mas é uma jornada que vale a pena empreender.